Aí está aí, pessoal, mais um vídeo de Alexandre do canal Livre Pensador. Hoje quero pensar a respeito de um assunto muito importante, né? Muito importante e polêmico no meio social, né? No meio social é polêmico, é um assunto controvérsio. E esse assunto diz respeito ao suicídio, né? O suicídio. O suicídio é pecado? O suicídio é imoral? E na cabeça dos teológicos, do cristão, do judeu, dos religiosos, daqueles que acreditam no criacionismo, que acredita que existe o Criador que criou todas as coisas, que criou o universo e criou o homem, como diz a Bíblia, do barro, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Então que a vida é um prêmio deste Criador, né? Deste Criador. Os criacionistas acreditam que a vida pertence a Deus, né? A vida pertence a Deus e que você deve sempre agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pelo alimento que Ele lhe proporciona. Isto é, se você é um criacionista. O evolucionista, ele acredita na evolução de todas as coisas, que tudo evoluiu. Começou por uma coisinha pequena e se tornou uma coisa grande, complexa. E a gente percebe que tudo começa pequeno, né? Pequeno. E depois vai crescendo. Tem a evolução para cima e a evolução para baixo, né? O homem começa ali pequenininho, o espermatozoide, quando fecunda o óvulo da mulher, e aí acontece aquela gestação, e aí vai crescendo, crescendo. Aí a evolução, você vê a evolução, né? A evolução. Então os criacionistas, eles acreditam que a vida pertence a Deus. Então, que ninguém tem direito de tirar a vida, nem a sua própria, nem a do outro. Você tem que esperar ou morrer acidentalmente ou morrer naturalmente, né? Naturalmente, um processo natural. E o suicida, na Bíblia, não fala na Bíblia que o suicídio é pecado. Mas os teólogos, a teologia, os padres, sacerdotes, pastores, missionários, bispa, todos esses, né, diz que é pecado. E é um pecado horrendo, que a pessoa que pratica tal ato, ele fica entre ele e Deus. Eles não têm uma resposta porque na Bíblia não diz. A Bíblia tem exemplo de Saul que cometeu suicídio. Tem exemplo de Judas que também cometeu suicídio. E não diz a Bíblia que eles foram condenados por essa prática, por esta ação. Aí eles falam que fica entre a pessoa e Deus, né? Isso aí fica entre a pessoa e Deus. Mas é errado. É um pecado.
é um ato maligno. É um ato maligno. E a pessoa que comete tal ação, tal ato, ele está usado pelo maligno, assim dizem os teológicos. Eu, como defensor da liberdade, do indivíduo, do ser humano, vejo que o homem ele é livre. E baseado também no direito natural que eu defendo, o direito natural, que é o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Esses três pilares dos libertários. Os libertários. E John Locke, que foi o inspirador, né? O porta-voz desse ensinamento, né? Do direito natural, do justnaturalismo. Eu, como um naturalista, também um ateu naturalista, defendo o direito natural também, direito do homem, da mulher, à vida, à liberdade e à propriedade privada. Baseado no direito natural e na liberdade do indivíduo, que ele é dono do seu próprio corpo, dono da sua própria vida, do seu corpo, da sua vida, ele faz o que ele apraz, né? O que ele bem quer, porque, como diz John Stuart Mill, um liberalista, John Stuart Mill, ele falou que sobre o seu corpo, ou seja, o corpo do homem, sobre o seu corpo, ele é soberano. Ninguém pode interferir na vida, da ação da pessoa, se ele está agindo sobre aquilo que é seu, sobre aquilo que é de direito dele. Então, nisso aí, o corpo do homem é uma propriedade dele. A vida a ele pertence. Ele usa o seu corpo da maneira que ele bem entender. Baseado nesse direito natural, o homem tem direito a viver, preservar a sua vida. E para preservar a vida, ele tem que agir, responder, buscar se alimentar. Se ele faz uma greve de fome, ele vai trazer sofrimento para a saúde do seu corpo, né? Ele não vai ter uma vida saudável. E se ele decide dar cabo na sua própria vida, ele tem o direito de fazer. Não tem nada de pecado nem de crime. Não tem nada de pecado nem de crime, pois nós, como defensores da evolução, como evolucionista, e acreditamos que a vida é um direito natural, a própria natureza foi que nos concedeu a vida. Não acreditamos que a vida é um dom de um Deus, de um ser sobrenatural, nem que a terra, céu, é criado por nenhum ser divino. Eu acredito no direito natural. Então, a vida é uma dádiva da natureza. Cabe você decidir preservar esta vida, querer viver ou não. Os animais irracionais, eles buscam a vida, ele não quer dar cabo na sua vida. Ele foge da morte, ele corre para não morrer, ele foge da morte.
Ele não quer dar cabo à vida, ele quer viver. Né? Luta pela sua sobrevivência, para morrer. Mas já o homem, que é um animal mais irracional, muitas vezes ele usa a sua razão de maneira errada. E prefere, por algum estado psicológico que está passando, não querer mais viver. Quer desistir de viver, não quero mais. Não estou mais satisfeito, não quero mais viver. Não tenho mais motivo para viver. E então ele comete o quê? Suicídio. Suicídio. E quanto suicídio você vê acontecendo aí, né? Aqui. Na nossa sociedade, né? As pessoas se suicidando. Eu estava ouvindo um vídeo de uma jovem aí, no YouTube, né? E ela defendendo fortemente, Anatéia, o nome dela parece que é Anatéia. Não sei se ela é ateia, agnóstica. E ela dizendo que o suicídio não é pecado. Ela estava defendendo um amigo seu, que era uma pessoa boa, uma ótima pessoa, benfeitor, tal, mas resolveu dar cabo na vida. E aí os cristãos caíram em cima, dizendo que ele ia para o inferno, que ele ia se apresentar perante Deus, ia ter a condenação, porque ele cometeu um grande pecado. E aí ela falou, não, que ele era uma pessoa boa e não ia para o inferno, não. E apesar de que inferno, né, de fogo não existe, né? Não existe. Os deuses também não existem. Depois da morte, não há mais lembrança de nada. Não há juízo final, não há ressurreição. Tudo isso é ideias que não têm comprovação científica. Mas ela estava defendendo o colega, né? Porque no teologismo é isso, ele diz que é pecado, é um pecado horrendo. Mas alguns motivos que eu falei que leva a pessoa a fazer isso aí. Um motivo psicológico, a depressão, né? Pode levar a pessoa a fazer, ele perdeu o amor, não quer mais viver. E se ele fizer isso, ele está causando algum dano a quem? Causando dano a quem? Se a pessoa é casada, tem filhos, ele pode pensar que se tem filhos, principalmente filhos pequenos, né? Que precisa dele, que precisa da sua proteção. Então ele tem que, mesmo que ele não tenha assim, algum motivo nele mesmo, mas que tenha algum afeto, né? Algum afeto. Tem parente, ele pode dar um sentido à vida, viver por causa dos filhos, querer viver por causa dos filhos, ou de alguém que depende dele, que depende, né? Que a presença dele traz alegria. E ele colocar essas coisas, mudança de pensamento, mudar o pensamento. E decidir a continuar a viver. Né? A viver. Já tem outros que muitas vezes dá cabo na sua vida porque aprendeu que existe outro mundo. E que existe uma alma que sobrevive à morte. Aí ele está passando por muito sofrimento, ele fala, eu vou dar cabo nessa vida porque eu vou ganhar outra que é melhor, né? Eu vou desistir dessa que eu vou ganhar outra que é melhor. E aí ele acaba perdendo as duas. Ele perde essa e não vai ter a outra, tá entendendo? Porque ele foi doutrinado erradamente que o homem tem uma alma que sobrevive à morte, que o homem não morre, que a natureza do homem é imortal e não é. O homem é mortal, sujeito à morte. E morrer é deixar de viver, é deixar de existir. Então, aqueles que, devido a uma doutrina falsa, um ensinamento falso, ele cai nessa
nessa doutrina e dá cabo à sua vida pensando que ele vai viver outra vida. Entre os muçulmanos, tem aqueles que os homens bomba, né? Que tem promessa de ir para o paraíso, de estar com Maomé e tirar 7 virgens para ele, se ele fizer tal ação, morrer, mas levar outros consigo, destruir outros. Aí amarra uma bomba, né? O homem bomba e vai, detona e morre ele e tira a vida do outro. Aí esse daí cometeu crime, não a vida dele, o mal, não a vida dele, mas a vida do outro, porque a vida daquele outro lá não pediu para morrer, a vida dele foi tirada, ele foi um invasor, né? Um agressor, tirou a vida do outro. Ele cometeu uma ação criminosa sobre a vida do outro, mas sobre a vida dele não, porque a vida pertence a ele, tudo bem, na questão do direito natural, né? Então, mas esse aí, o muçulmano, ele foi enganado pela sua doutrina, né? De que vai haver outra vida, a vida de almas, né? Vida de almas. Almas que podem viver fora do corpo. E ele embarca nessa aí e perde de viver e dá cabo na sua vida, comete suicídio, né? Suicídio e comete uma bobagem, né? Então, por algum motivo, depressão, né? Por crenças falsas, as pessoas dão cabo na sua vida. Já o ateu, o homem sem Deus, sem esperança em vida pós-morte, ele valoriza esta vida. Ele valoriza a vida. Porque ele sabe que é a única que ele tem chance de viver. Ele sabe que é a única. Por ser a única, ele quer aproveitar. Ele quer aproveitar. Ele ama a vida. Ele ama este mundo. Ele ama o tempo presente. E ele quer ser feliz aqui e agora. E não depois da morte. Portanto, o suicídio para o ateu não é recomendado. Não é recomendado. O ateu não valoriza o suicídio, mas também não condena a pessoa que pratica. Porque se ele deu cabo à vida dele, é um problema dele. É um problema dele. Nós aconselhamos a vida. Aproveitar a vida. Viver a vida. E valorizar esta vida, porque não haverá outra vida. E quanto ao suicida, ele só vai perder de viver. Vai deixar parentes e amigos tristes, né, com essa ação. Mas ele não causou dano a ninguém. Porque sobre o corpo dele, sobre a sua própria vida, ele é soberano. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se em meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite e passe bem. Mais um vídeo aí de Alexandre do canal Livre Pensador.